Fazer um comentário aqui que o Caute falou sobre a relação, né, do PT, como que vai ficar agora a política do PT. Uma coisa que é bastante curiosa da gente pensar é o seguinte: o Lula, ele sempre se vendeu como o pai do Bolsa Família, etc, etc. Se você for para o Nordeste hoje, repara, Bolsa Família tem 20 anos praticamente. Quando você vai para o Nordeste hoje, depois de 20 anos, aquilo ali é basicamente um dado da realidade. Tá? Ou seja, as pessoas não tratam mais o Bolsa Família como um projeto do PT. Lembra que lá naquelas eleições do Lula com Alckmin em 2006, era um festival de ligações. Olha como os caras faziam, saía denúncia o tempo todo na grande mídia, né? De ligações, tinha ligações lá falando: olha, se o PT não ganhar o Bolsa Família vai acabar uma atrás da outra. Nunca teve inquérito das fake news, desinformação, precisamos censurar tudo. Nada, nunca teve uma coisa como essa. Mas tinha, procura lá, dá um Google rapidinho, você vai achar uma coisa como essa. Só que se os programas sociais são dado da realidade, significa que o Lula, ele tá com um discurso... Lula, tô falando, a pessoa Lula, tá? É o único ali no PT inteiro. O Lula, ele tá com o discurso do PT de 2003. Só ele? Não, sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, o resto, o entorno dele, tem um discurso da esquerda woke. Tem um discurso assim, um pouquinho... O Lula, a pessoa Lula, tá com um discurso completamente defasado. Pode ter um outro ali, mas, por exemplo, o Dirceu, ele consegue se adaptar. O Lula, não. O Lula, ele ainda tem aquele discurso completamente parado lá no tempo. Quando a gente olha agora para as prefeituras de volta, o que me chama a atenção é o seguinte: prefeitura, lembre-se, é onde você está disputando, de fato, a eleição federal. Tá? Isso é sempre importante frisar. Tanto é assim que eles colocaram a eleição de governador junto com a de presidente, porque ela não importa para a eleição federal. Então, taca lá tudo junto. Onde você vai firmar território é na eleição das prefeituras, é onde você vai negociar palanque, entendeu? Chegar em algumas cidades que, principalmente quando não são capitais, mas são cidades importantes, né? Sei lá, Juiz de Fora, Sorocaba, um monte dessas cidades, assim, Feira de Santana e tal. É na prefeitura, é ali onde tem a tensão fundamental que você vai ver refletida 2 anos depois. Quando a gente olha, então, para a prefeitura, você vê o discurso de esquerda, e aqui eu concordo bastante com o Caute, né? O discurso de esquerda morreu. Eu estou fazendo um adendo aqui ao que o Caute falou. O discurso não funciona mais. Simplesmente não funciona. Mas quem é que está comendo pelas beiradas e mandando muito bem? De novo, o Centrão. E aqui, presta atenção no que a Fabi falou. As questões importantes não foram debatidas. Não foram. Qual que é a única questão importante do Brasil hoje? Você está a favor da ditadura ou contra? Você viu onde você teve uma questão como é? Curitiba, sei lá, Fortaleza, sei lá, da cidade Chaves. É difícil você pensar alguma disputa ali em Salvador, entendeu? Mas essa é a grande questão para você colocar na frente de um candidato a uma prefeitura e falar assim: e aí, você vai usar a máquina a favor da ditadura ou contra? Essa é a única pergunta. E quando a gente vê que a esquerda miou, a gente também olha, mas espera aí, aqueles candidatos que são a base de sustentação do judiciário, eles também estão crescendo. Isso é bom, mas também é preocupante. Caute, para a gente arrematar esse primeiro bloco eleitoral, é inevitável para o eleitor pensar que o Lula não foi cabo eleitoral, pelo contrário, como a gente está dizendo aqui. Só que ele ganhou a eleição há 2 anos. Né? Bom, o PT foi um fiasco. O PSOL não elegeu nenhum prefeito, nada até agora. Aí você tem esse dado aí, dos 22 visitados por Lula, né, candidatos, 16 fracassaram. Ou seja, é difícil para o eleitor pensar que o Lula é o presidente do Brasil e o Jair Bolsonaro não. Porque o presidente Jair Bolsonaro, por onde passou nessa campanha, arrastou multidões. Pois é, né? E conseguiu também levar o seu candidato aqui em São Paulo para o segundo turno das eleições contra outro candidato muito forte também, que estava tentando ganhar a sua simpatia. Bolsonaro não cedeu, estão falando do Nunes e do Marçal, e acabou conseguindo levar o Nunes em primeiro lugar para o segundo turno em São Paulo. Mas assim, vamos lá, para o PT não foi uma derrota, foi um desastre, foi uma carneficina. O PT não elegeu nenhum prefeito em nenhuma capital do Brasil, está no segundo turno em apenas 4 capitais brasileiras, em todas essas capitais parte em desvantagem no segundo turno, não consegue eleger prefeitos em nenhuma cidade relevante Brasil afora.
é obrigado a se aliar com partidos menores, como o PSOL, para poder ter uma sua candidatura viável, no caso aqui, por exemplo, em São Paulo, ou com partidos do Centrão, como o PSD, lá no Rio de Janeiro, para a eleição do Eduardo Paes, que pegou carona no PT. Eduardo Paes tem uma agenda própria, ele tem um interesse de uma projeção política própria. O PT é apenas um instrumento para chegar lá, não faz o interesse do partido. Moral da história, o PT está sem prefeitos, sem políticos, sem quadros relevantes, sem uma estrutura econômica para sustentar toda a companheirada que vive de política há pelo menos 20 anos, e vai se apresentar nas eleições de 2026 dizimado, mais pobre, mais fraco e com muitas menos perspectivas de conseguir ganhar as eleições. Ao menos que a figura carismática do Lula consiga derrotar um eventual candidato da oposição, mas, tirando isso, o PT vai sofrer uma derrota acachapante, pelo menos essa é a perspectiva, uma derrota acachapante nas eleições de 2026. E me junto ao Flávio. A pergunta é por quê? Ao invés de se perguntar o porquê o PT não conseguiu conquistar o voto dos eleitores, nesse comunicado de estampo soviético, né, com uma linguagem... Não, a linguagem é assim, parece o concretismo stalinista dos anos 40, né, o racionalismo arquitetônico na linguagem. É um negócio horroroso de se ler. Esses comunicados que parecem o Partido Comunista da Bulgária, dos anos 70, mas é um texto esse? Assim, fora que... Búlgaro. Não, em búlgaro, né, porque assim, mas sabemos que temos uma conjuntura de analfabetos funcionais que ocupam cargos... Cidadões é búlgaro? Cidadões é em búlgaro. Não, também. essa daí, Cidadões é checagem. Cidadões é o KGB do jornalismo, entendeu? Esse deveria ser a elite intelectual, são um bando de antas que acabam dizendo o que a gente das deve... antas. Pois é, coitada das antas, a gente tá xingando as antas. Mas assim, ao invés de dizer, não, erramos, nossa oferta política, nossas propostas não estão mais entrando nas graças da população, não são mais compatíveis com 2024, não, a culpa não é nossa, a culpa é do povo que errou. Então assim, a culpa é sempre de mais alguém, a culpa é das fake news, a culpa é da Rede Globo, a culpa era da Veja, a culpa era, não sei o quê, da mídia golpista, né? A culpa era de todo, era das redes sociais, agora o X censurado, a culpa nunca é do PT. Então o PT vai se extinguir achando que eles ainda são os únicos que entenderam por onde anda a humanidade, qual que é o destino manifesto do mundo, e eles são os únicos iluminados, e o povo são um bando de limitados intelectuais que não entenderam que devem votar no PT, ou então serão rechaçados, como aquele comunicado em búlgaro que a gente viu há pouco antes, assim.